Fala galera, aqui é o professor Diego. Continuando então o assunto sobre estequiometria, hoje a gente vai falar sobre duas leis que são a base da estequiometria e que nos possibilitam então a realizar cálculos e relações mais complexas, seja envolvendo reações químicas ou não. Nós vamos falar de duas leis aqui. A primeira é a lei de Lavoisier e a segunda é a lei de Proust. A lei de Lavoisier é também conhecida como a lei da conservação de massas, que diz o seguinte, que numa reação química, a soma das massas dos produtos deve ser igual à soma das massas dos reagentes. Tá? Primeiro, como a gente não falou de reação química, né, vamos começar do princípio. Tá? Um processo físico, um fenômeno físico, ele é diferente de um fenômeno químico. A maior diferença é que nos fenômenos químicos ocorre a produção de uma substância nova. Então, uma reação química ela pode ser representada com reagentes que ficarão sempre do lado esquerdo, uma flechinha indicando aqui que esses reagentes irão produzir algo novo, né? E do lado direito dessa flecha nós teremos então os produtos. Então, em uma reação química nós teremos, né, a chamada equação química, ela sempre segue esse padrão: reagentes do lado esquerdo, produtos do lado direito, tá? Então, só reforçando, né, toda reação química ela gera produtos que são substâncias diferentes dos seus reagentes, substâncias que possuem propriedades diferentes dos seus reagentes, ou seja, as reações químicas elas alteram a composição da matéria, tá? Então, só para a gente exemplificar aqui, vamos imaginar dois casos, né? Imagine um caso que nós temos a água no estado sólido, aplica-se calor a essa substância, fazendo com que essa água então derreta e vire água no estado líquido. Embora nós tenhamos aqui representando esse processo como uma forma de uma equação química, nós estamos falando de um processo físico, porque a propriedade, a composição da matéria, do meu reagente e do meu produto, ela é a mesma, né? A água continua sendo água, tá? Agora vamos imaginar um outro caso. Se nós tivéssemos, por exemplo, a decomposição do carbonato de cálcio, formando então óxido de cálcio e CO2. Aqui nós temos exatamente um fenômeno físico, né? A decomposição do carbonato de cálcio gera duas substâncias que são diferentes das substâncias iniciais, né? Então dá para perceber, vamos colocar aqui só os estados físicos, né? Então aqui sólido, sólido e CO2 gasoso, tá? Então a partir desse processo a substância carbonato de cálcio se transforma, né, digamos assim, em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Nós temos então produtos que são diferentes dos reagentes, tá? Esse então é um fenômeno químico. Então, mudanças de estado físico, mudança da forma, né? Pegar um metal, transformar o metal em fio, entortar o metal, quebrar alguma coisa, amassar, são fenômenos físicos, tá? Fenômenos que não alteram a composição da matéria. Todo o processo de combustão, queima, né? Reações que produzem gás, mudança de cor, apodrecimento de alimentos, são fenômenos químicos, são reações químicas. Beleza, galera? Deixa eu apagar aqui. Então, galera, para a gente analisar aqui a lei de Lavoisier, eu costumo usar sempre a reação de formação da água, tá? Para a gente entender, né, como que essa questão da massa, essa conservação de massa, está diretamente ligada à conservação dos átomos.
Porque numa reação química, os átomos eles só se reorganizam. Não existe, portanto, né, a destruição nem a produção de nenhum átomo novo. Tá? Então os átomos apenas se reorganizam. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma reação, que é a reação de formação da água. Nós temos então a reação entre o gás hidrogênio mais o gás oxigênio para a formação da molécula de água, tá? Também no estado gasoso. A gente vai falar da lei de Lavoisier e a gente vai falar também da importância do balanceamento dessas equações e por que, que a gente precisa balancear uma equação química, tá? Atendendo a essa lei. Então vamos imaginar assim, para ficar bem didático, vamos voltar lá aos modelos atômicos de Dalton, né, onde Dalton acreditava que os átomos eram esferas, né, maciças. Então a gente vai representar esses átomos aqui também, essas moléculas, como as esferas de Dalton. Tá? Então vamos pegar para o hidrogênio, vamos pegar a cor vermelha e vamos representar aqui então, ó, essa seria uma molécula de hidrogênio, tá? 2 átomos de hidrogênio, em vermelhinho aí, tá? Já para o oxigênio, vamos pegar o azul. Então, 2 átomos de oxigênio em azul, né, formando o O2. E aqui nós temos a formação de uma molécula de água. A molécula de água, a gente já sabe que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Inclusive, nós já sabemos fazer as ligações químicas, né? Então, nós sabemos que a molécula de água ela está numa geometria angular, né? Dessa forma. Então, vamos tentar representar mais ou menos, né, como seria a sua forma aqui tridimensional, né? Certo? Então, seria basicamente isso, né? Então, nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio que reagem com 2 átomos de oxigênio para a formação de uma molécula de água. Percebam que para essa equação não houve conservação do número de átomos. Porque nós tínhamos 2 átomos de hidrogênio desse lado aqui e 2 átomos de oxigênio. Na molécula de água existe apenas 1 átomo de oxigênio. Os 2 átomos de hidrogênio estão aqui conservados, né? Formou até uma carinha aqui, galera. Os átomos de hidrogênio estão conservados. Mas e esse outro átomo de oxigênio? Ele se perdeu durante a reação? Ele foi destruído? Isso não pode acontecer. Tá? Portanto, nesse caso, como a gente poderia representar essa equação? Colocando mais hidrogênio, né? Mais 2 átomos de hidrogênio para reagir com esses átomos de oxigênio aqui. E, portanto, a gente conseguiria formar mais uma molécula de água. Agora, vamos ver se isso faz sentido, né? Olhando dessa maneira mais didática, né? Nós temos, então, deixa eu apagar esse mais aqui, vou colocar até esse oxigênio mais aqui embaixo. Então, nós temos aqui 4 átomos de hidrogênio, ou seja, 2 moléculas de gás hidrogênio, que reagem com uma única molécula de oxigênio e formam, portanto, 2 moléculas de água. Agora sim, né? Agora nós vemos, né, a conservação de átomos. Né? Se a gente somar o número de átomos que existe desse lado, nós temos 6 átomos. 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Se a gente somar aqui, nós temos também 6 átomos. Portanto, agora sim, né, a nossa equação química faz sentido, né, onde há a conservação atômica. Tá? Obviamente, isso daqui, pessoal, é só um exemplo didático. Né? Vamos agora trabalhar com a questão das massas, né, para a gente poder enxergar aonde realmente está essa estequiometria. Então vamos lá, eu vou apagar rapidinho aqui. E vamos fazer o seguinte, nós já sabemos calcular as massas molares, né? Então,
calculando rapidinho a massa molar aqui para o hidrogênio, nós temos 2 gramas que reagem com 2 vezes 16 aqui, ó, 32 gramas, e formam, ao final da reação, 18 gramas. Percebam que não faz sentido, né? Porque nós estamos, pela lei de Lavoisier, diz o seguinte, né? Que numa reação química, a soma das massas dos produtos deve ser igual à soma das massas dos reagentes. E não é o que a gente enxerga aqui, né? Porque 2 com 32 seria 34, né? Está dando 18. Portanto, né, se a gente analisar aqui, ó, em relação a número de átomos, o que está acontecendo? Ó, nós temos, a gente sempre vai ter que olhar assim, ó, nós sempre teremos que olhar, vamos até colocar aqui uma barreira, né? Vamos olhar reagentes e produtos. A quantidade de átomos para um determinado elemento químico na equação química, na parte dos reagentes, deve ser igual nos produtos, porque deve haver a conservação atômica. Então nós temos, ó, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Nós temos 2 oxigênios aqui. Aqui nós só temos 1. Portanto, nós iremos acrescentar os chamados números estequiométricos, que são os números que vão representar aí a conservação de massa, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o número 2. Quando a gente coloca esse número na frente, os números estequiométricos, eles representam quantidades molares, tá, pessoal? Porque nas reações químicas a gente vai trabalhar sempre com a massa molar, tá? Esqueçam a massa molecular, estaremos trabalhando com massa molar. Então, nesse caso aqui agora, nós passamos a ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Esse número, ele representa as 2 moléculas de água. Lembra que eu fiz o desenho, né? Como nós temos agora, então, 4 hidrogênios, nós precisamos acrescentar aqui o 2 aqui também, para ter 4 hidrogênios. Agora, percebam que a nossa equação está balanceada, né? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio desse lado e eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui no produto. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. A equação está balanceada, tanto que a gente pode agora provar, né, a conservação de massa. Nós sabemos que a massa molar do H2 é 2 gramas por mol, né? Como nós temos 2 mol, então nós temos aqui um total de 4 gramas. O oxigênio nós sabemos que é 32 gramas, que vão formar a massa molar da água é 18 gramas por mol. Como nós temos 2 mol, então vamos fazer vezes 2, 36 gramas. Percebem que 4 mais 32 é 36. Ou seja, temos aqui a conservação de massa. Portanto, quando a gente vai representar um fenômeno químico por uma equação química, é necessário, é obrigatório balancear a equação. Do contrário, você não está representando um fenômeno químico de maneira correta, tá? E nos cálculos estequiométricos, não balancear a equação é um crime, né? Porque você vai errar o exercício. Beleza, pessoal? Então, essa é a lei de Lavoisier. Sempre, então, em sistemas, né, fechados, quando a gente tem reações químicas que produzem principalmente gases, né, dá a impressão de que está havendo uma perda de massa. Né? Se você tacar fogo num papel, você pesar o papel antes, tacar fogo no papel e pesar as cinzas do papel depois, obviamente a massa será menor. Por quê? Porque houve a produção de gás, né, CO2, que se perdeu. Mas se você fizer esse experimento em sistema fechado, você vai ver que a massa é conservada, porque nas reações químicas ocorre apenas a reorganização atômica. Não ocorre perda de átomo, nem a produção de átomos novos. Beleza, galera? Então essa é a lei de Lavoisier, tá? Lei da conservação de massa. Outra lei, pessoal, que rege também, né, as regras para realizarmos os cálculos estequiométricos é a lei de Proust.
ou também conhecida como lei das proporções constantes ou proporções definidas. Essa lei ela diz o seguinte, né, que uma mesma substância, né, ela apresenta sempre a mesma composição qualitativa e quantitativa, independente do seu histórico, né? Ou seja, método de obtenção, procedência e etc. O que Proust está dizendo na verdade? Está dizendo que se a gente pegar a molécula de água, a proporção entre átomos será sempre 2 hidrogênios para cada oxigênio. E a gente pode, na verdade, até calcular qual que é essa proporção em termos percentuais. Fazendo de que forma? Ó, vamos fazer o seguinte. Quando a gente fala termos percentuais, estamos falando termos percentuais em massa. Tá? Se a gente pegar a molécula de água, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó, vamos calcular qual que seria a massa, né, percentual, a porcentagem em massa apenas para o hidrogênio. Na molécula de água existem 2 hidrogênios, ou seja, para cada 18 gramas de água existem 2 gramas de hidrogênio e, obviamente, então existem 16 gramas de oxigênio. Então aqui vamos colocar hidrogênio e aqui oxigênio. Para a gente calcular o percentual equivalente a cada elemento químico, basta a gente fazer uma regra de 3. Né? Então a gente pode fazer assim, ó, 18 gramas equivalem a 100% da massa dessa substância, dessa molécula. 2 gramas, x%. Para o hidrogênio aqui, fazendo rapidinho, vai dar o equivalente a 11,11% de hidrogênio. Esse é o percentual de hidrogênio para a molécula de água. Dessa forma, então, para o oxigênio, vou colocar aqui no canto esquerdo, para o oxigênio, basta a gente fazer então 100 menos 11,11, que vai dar então, vamos chamar de Y, né? 88,89%. Por que é esse percentual em massa? Lembrando que aqui é de oxigênio, tá, pessoal? Por que esse percentual em massa é importante, galera? Porque, na verdade, esse percentual em massa, ele indica uma proporção atômica. Então, independente da massa que a gente pegue de água, sempre essa proporção vai ser respeitada, tá? Ela será sempre constante. Quer dizer então, professor, que se eu pegar 100 gramas de água pura, vai existir nessa água 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio? Exatamente, galera. Então essa é a ideia, tá? Se eu pegar 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, 111,1 gramas de hidrogênio, 888,9 gramas de oxigênio. Então, essa proporção ela é sempre respeitada, independente, né, do método de obtenção, tá? Porque a substância, por isso que a fórmula química, né, ela respeita essa proporção, tá? E essas proporções elas são constantes, e a gente sabe por quê, né, galera? As proporções são constantes, por quê? Porque elas dependem das ligações químicas entre os átomos, tá? E o que é interessante é que essa lei de proporção constante pode ser utilizada para facilitar os nossos cálculos estequiométricos, beleza? Então, ó, vamos lá, galera. A partir então dessas duas leis, né, Lavoisier, que será mais aplicada a reações químicas, e a lei de Proust, a gente pode então obter alguns valores e alguns tipos de fórmulas químicas diferentes, tá? Que é a fórmula percentual em massa, e a gente vai falar também sobre a fórmula mínima ou empírica para uma substância. Então aqui eu trouxe, né, um exercício. Então só para a gente descrever o que seria então a fórmula percentual, né? Lembrando ali do exemplo que a gente acabou de fazer, né? Ela indica a porcentagem em massa para os elementos constituintes de uma substância química. Então, como exemplo aqui, ó, calcule a fórmula percentual para a amônia, que é o NH3.
Qual que é o primeiro passo, pessoal? Primeiro a gente tem que saber quanto que 1 mol de amônia pesa, né? Qual é o peso referente a 1 mol de amônia? Isso a gente já sabe fazer, né? Então, vamos colocar aqui ó, a molécula NH3. O nitrogênio a gente sabe que é 14 gramas por mol. Nós temos 3 hidrogênios, né? Cada hidrogênio pesa 1 grama por mol. Então, nós temos aqui um total de 17 gramas por mol. Essa é a massa molar para a amônia. Então, basta agora nós pensarmos assim, né? De hidrogênio, nós temos o total aqui de 3 gramas. E de nitrogênio, nós temos um total de 14 gramas. Então, para a gente calcular a massa percentual, né, a fórmula, na verdade, né, percentual em massa, nós vamos colocar que a molécula, né, 1 mol da molécula pesa 17 gramas, equivale a 100% da massa molar. Vamos colocar aqui então, ó, para o hidrogênio, 3 gramas, x%. Fazendo o cálculo aqui rapidinho, chegaremos a um valor aí de 17,64% de hidrogênio. Como nós temos só 2 elementos químicos, né, basta fazer isso menos 100, vamos chegar aqui numa quantidade de 82,36% de nitrogênio. Então, pessoal, a partir desses cálculos, nós podemos representar a molécula de amônia como N 82,36%, H 17,64%. Tá? Então essas seriam aí as porcentagens, né? A fórmula percentual em massa para a amônia. Beleza, galera? É possível também, a partir desses cálculos, né, utilizando essa lei de Proust, né, para o cálculo da porcentagem em massa, calcular a porcentagem de um elemento químico contido em uma amostra de uma substância qualquer. Tá? Então, peguei um exercício da Unesp aqui, que ele pede o seguinte, né, ó, o nitrato de amônio é utilizado em adubos como fonte de nitrogênio. A porcentagem em massa de nitrogênio no nitrato de amônio é... Então, nós temos aqui as alternativas, tá? O que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? A primeira coisa, sempre, né, já que a gente está trabalhando com massa, é calcular a massa molar para esse sal, né, nitrato de amônio. Então, a gente pode fazer assim, professor, eu quero calcular elemento por elemento. Então, vamos lá, ó. Nós temos um nitrogênio, 14, mais 4 hidrogênios, então mais 4, mais outro nitrogênio, mais 14, mais 3 vezes a massa aí do oxigênio. Tá? Calculando aqui rapidinho, vai dar 18, 18 com 14 nós temos 32, 32 mais 48, que vai dar aqui um total de 80 gramas por mol, né? Então, pessoal, nós temos aqui a massa referente ao nosso 100%, tá? Então, vamos fazer a relação. 80 gramas, nós sabemos que é 100% da massa molar. Só de nitrogênio, quanto que nós temos nessa molécula? Ó, nós temos 2 átomos de nitrogênio, ou seja, são 2 mols de nitrogênio, que equivalem a 14 mais 14, 28 gramas. 28 gramas, x. X vai ser igual, fazendo rapidinho aqui, a 35%. Beleza, galera? Portanto, a alternativa correta seria a alternativa A.
Outro conceito importante que a gente pode trabalhar a partir aí da lei de Proust é a determinação da fórmula mínima. O que seria a fórmula mínima, pessoal? A fórmula mínima, vocês têm que entender que a fórmula mínima ela não indica a fórmula molecular da substância, tá? Uma substância, uma fórmula mínima, ela pode representar diversas substâncias, tá? Ela pode ser várias substâncias podem ter a mesma fórmula mínima, porque a fórmula mínima ela indica a proporção entre os números de átomos de cada elemento participante pelos menores números inteiros possíveis, tá? Então, só um exemplo aqui que eu vou estar colocando para vocês. Vamos imaginar a gasolina. A gasolina C8H18. Essa é a fórmula molecular da gasolina, o que indica que na substância gasolina, apesar que a gasolina é uma mistura, tá, pessoal? Mas assim, vamos imaginar que a gasolina seja feita só por C8H18, tá? No mundo aí hipotético. Então, nessa gasolina só existiriam moléculas com 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos imaginar assim, ó, 8 carbonos e os hidrogênios, né? 18 hidrogênios. Essa seria a gasolina. Porém, a fórmula mínima da gasolina pode ser reduzida, né? Esses números aqui, né, essa proporção atômica, ela pode ser dividida por um mesmo fator comum, tá? Então a gente pode dividir, por exemplo, tudo por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar C4H9. Essa seria, portanto, a fórmula mínima ou fórmula empírica. Vamos colocar aqui então, fórmula mínima para a gasolina, que também, né, chamar de gasolina, né, é um nome usual, tá? Esse daqui seria o octano, tá? Octano. Então percebam que a fórmula mínima ela não indica exatamente a minha substância, tá? Ela indica apenas a menor proporção possível que existe entre átomos de elementos, né, que constituem essa substância, essa molécula. Tá? Portanto, substâncias diferentes podem ter fórmulas mínimas iguais, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem mesmo, ok? Outro exemplo, galera, que a gente pode fazer é, por exemplo, o vinagre, né, que é o ácido acético, cuja estrutura molecular é essa. Ó. Nós temos aqui, então, o ácido etanóico. Tá? Quando a gente chegar lá em orgânica, a gente vai entender melhor aí as funções orgânicas, as nomenclaturas. Tá? E nós podemos representar, então, o ácido etanóico como C2H4O2. Essa é a fórmula molecular do ácido etanóico, do ácido acético, tá? Que é o vinagre. Mas percebam que dá para eu reduzir essa fórmula aqui, ó, a uma fórmula mínima, que é CH2O. Tá? Então, o que vocês precisam entender é isso. Tá? A fórmula mínima ela vai representar a menor proporção possível. E a partir da fórmula mínima, a gente consegue chegar na fórmula molecular, uma vez que nós tenhamos aí a massa molecular, tá? A massa molar, no caso, né? Nós tenhamos a massa molar aí dessa substância, tá? Mas vocês têm que entender então que a fórmula mínima é apenas uma forma reduzida de representar aí essa substância. Não é exatamente a fórmula molecular da substância. Beleza? Então, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo de um exercício para vocês, onde a gente vai aplicar aí o conceito de fórmula mínima, tá? Então, o exercício diz o seguinte, né? Um óxido de um elemento químico M com massa atômica 23, tá? Então vamos anotar aqui já que o elemento M a gente sabe que ele pesa
23 gramas por mol. E ele tem 58,9% desse elemento. Tá? Então, esse óxido ele é constituído aí, né, por 58,9% do elemento M. E o exercício pede, então, qual a fórmula mínima para esse óxido. Sempre que o enunciado der aí a quantidade, né, em porcentagem, a gente pode imaginar assim, lembra lá da lei de Proust, das proporções definidas? Então, nós podemos afirmar que em 100 gramas do óxido, existem 58,9 gramas do elemento M e existe, portanto, como ele é um óxido, né, o restante de oxigênio. Então, se a gente fizer 58,9, né, retirar de 100 isso, né, vai dar 41,1 grama de oxigênio. Tá? Então, essas informações a gente consegue retirar, né, a partir, lembrando lá da lei de Proust, né, das proporções definidas. O que a gente precisa agora então, pessoal? Para encontrar a fórmula mínima, a gente precisa encontrar números de mol, né, quantidades molares que existem na fórmula que indicam então a proporção molar, né? A menor proporção em números inteiros, mas em proporções molares, tá? Nós sabemos que a cara de um óxido, ela vai ser essa, né? M, número X do óxido, O, Y, né? Então, nós temos uma quantidade X aqui do nosso metal, aqui, né? Do nosso elemento, M. Nós não sabemos se é um metal, se é um ametal, na verdade, né? E nós temos aqui uma quantidade Y de oxigênio. Calculando, então, número de mol para o M, número de mol, pessoal, pode ser calculado por essa formulinha aqui, que é massa sobre massa molar, tá? Vamos colocar aqui no canto, então, massa sobre massa molar. Eu acho que eu não tinha comentado com vocês ainda essa fórmula, tá? Então, a massa sempre em gramas, a massa molar grama por mol, e aqui o N será o número de mol, tá? Então anotem essa formulinha aí porque ela é bem importante. Então vamos lá, para o nosso elemento M, nós temos então que o número de mol será, vou fazer de outra cor aqui, a massa, a gente não acabou de falar que existe 58,9 gramas do elemento M, então 58,9 dividido pela sua massa molar, que é 23. Nós vamos chegar aqui, fazendo a divisão rapidinho, 2,56 mol. O mesmo a gente vai fazer para o oxigênio. Então, para o oxigênio vai ficar, a massa do oxigênio, 41,1. Lembrando que a gente está levando em conta que a gente pegou 100 gramas, tá? Por quê? Porque isso não interfere em nada. A proporção atômica, né? A proporção em números de mol vai ser a mesma, né? Lembra que em substâncias, qualquer substância química, né? Independente de como ela tenha sido obtida, as proporções atômicas, né, entre os elementos serão sempre constantes. Então, nós vamos dividir 41,1 por 16, que é a massa molar do oxigênio. Vamos chegar aqui, então, em 2,56 mol também. Percebam, né, agora que as proporções elas são iguais, né? Ou seja, para cada 2,56 mol do elemento M, nós temos também 2,56 mol do elemento oxigênio. Nem sempre isso acontece, tá, pessoal? O próximo passo agora seria dividir esses valores pelo menor valor encontrado. Como os valores são iguais, então a gente vai dividir ambos por 2,56, que vai dar então 1 mol e 1 mol. Portanto, a fórmula vai ser MO, porque a gente acabou de encontrar aí
que tanto o x quanto o y vale 1, tá? Então essa seria a fórmula química para essa substância. Portanto, a alternativa correta aqui também seria a alternativa A. Beleza, galera? Então aqui, pessoal, mais um exemplo que a gente pode estar utilizando, né, o conceito da lei de Proust para conseguir responder aí um exercício, tá? Esse exemplo aqui ele foi retirado do vestibular da PUC. Eu não coloquei as alternativas aqui, tá? Porque a gente vai chegar na fórmula só para dar um pouco mais de espaço para a gente aqui, beleza? Vamos lá então, ó. Nós temos o seguinte, né? Ele diz que o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é um composto orgânico de massa molar. Então, ó, o exercício já nos deu a massa molar do composto, tá? Então vamos anotar aqui, ó, vitamina C. Nós sabemos que a massa molar da vitamina C, então, 176 gramas por mol. Maravilha. E aí ele diz o seguinte, ó, que uma amostra de 8,8 gramas de ácido ascórbico possui 3,6 gramas de carbono, 4,8 gramas de oxigênio e 0,4 gramas de hidrogênio. Eu preciso me preocupar com essa massa aqui da amostra? Eu não preciso, pessoal. Por quê? Porque independente da massa da amostra, as proporções serão sempre constantes, tá? Se ele tivesse pego metade, né, 4,4, aqui seria 1,8, aqui seria 2,4 e aqui seria 0,2, tá? Então isso não vai afetar aí os nossos cálculos. O que é importante que a gente tem que saber que a gente vai chegar numa fórmula e que essa fórmula molecular deve ter essa massa molar para representar realmente a substância de interesse, tá? Então vamos colocar assim, ó, a nossa vitamina C a gente vai chamar ela de CXHYO. Vamos colocar W, tá? Para a gente representar aí como que seria essa vitamina C. Primeiro então, ó, vamos calcular o número de mol que existe em 3,6 gramas de carbono. Então, para o carbono, vai ser o quê? 3,6 dividido por 12. Lembra que a massa molar do carbono é 12, né? Fazendo essa conta, 3,6 dividido por 12, vamos ter aqui um total de 0,3 mol. Vamos fazer o mesmo então agora para o oxigênio. 4,8 dividido por 16. Então, 4,8 dividido por 16 dará os mesmos 0,3 mol. E por último aqui, para o hidrogênio, 0,4. Massa molar do hidrogênio é 1. Então, nós teremos 0,4 mol. Pessoal, agora ó, dá para a gente perceber que existe uma proporção, né, de 1 para 1. Para cada carbono, um oxigênio, porque nós encontramos a mesma quantidade de mol, mas a do hidrogênio ela não segue essa mesma proporção. Então, qual que é a regra agora, pessoal? Agora a gente divide todos esses valores pelo menor valor. O menor valor é o 0,3. Então, vamos dividir por 0,3 aqui, vai dar 1 mol. Vamos dividir aqui por 0,3, vai dar 1 mol. Vamos dividir aqui por 0,3, vai dar... Vamos lá. Dividido por 0,3. 1,3333 e assim por diante, tá? Nós não podemos representar uma fórmula mínima com números quebrados. Então a gente tem que imaginar agora vezes quanto, vezes qual número nós poderíamos fazer aqui de forma a fazer com que esse 1,33 tornasse-se um número inteiro, tá? Se tornasse um número inteiro. Então, nós podemos multiplicar aqui, ó, por 3, concorda, pessoal? Porque se a gente multiplicar tudo por 3, nós teremos aqui, ó, 3 mol
E esse 1,33 vezes 3 vai dar exatamente 4, tá? Aqui é importante também que vocês tenham aí algumas noções de aproximação, tá, pessoal? Vai dar 3,99999 é 4, tá? Então nós chegamos aqui, ó, na fórmula mínima. Qual que é a fórmula mínima então, ó? C3, porque são os 3 mol do carbono, H4, O3, tá? Essa é a fórmula mínima. Como saber se essa fórmula é a fórmula da vitamina C ou não? A gente precisa calcular agora a massa molar para essa fórmula mínima aqui, ó. Quanto que daria? Ó, 3 vezes 12 mais 4, que são 4 hidrogênios, mais 3 vezes 16. Fazendo rapidinho aqui, pessoal. Vamos lá, 3 vezes 12 mais 4 mais 3 vezes 16. Teremos aqui uma massa molar, né, de 88 gramas por mol. Percebam então que essa fórmula aqui não representa a vitamina C. Porque a vitamina C ela tem 176 gramas por mol. Pessoal, vou apagar aqui para sobrar um espaço aqui para a gente fazer, tá? E o que a gente faz agora então, pessoal? Basta pegar a massa molar real da nossa substância e dividir pela massa molar da fórmula mínima dessa substância. Aqui vai dar então 2, né? 2 vezes 8, 16, sobe 1 aqui, ó, 17. Então, quer dizer que a massa molar da vitamina C, ela é 2 vezes maior do que a massa molar aqui da nossa fórmula mínima. Então, a gente, basicamente, multiplica a nossa fórmula mínima por 2. Multiplicando a nossa fórmula mínima por 2, vai ficar, então, C6H8O6. Essa é a vitamina C. Certo, pessoal? Então, ó, lembrem, né? A gente vai pegar primeiro as massas, encontrar o número de mol. Encontrou o número de mol de todo mundo. Olha lá o menor valor, divide pelo menor valor. Depois deu ainda valor quebrado, decimal, pensa por qual fator você pode multiplicar esse valor aqui decimal para transformar ele num número inteiro, tá? Transformou no número inteiro, então você tem a fórmula mínima da substância. Tendo a fórmula mínima, basta calcular a massa molar da fórmula mínima. Se não bater com a fórmula da substância real, pegue a massa molar da substância, divida pela massa da fórmula mínima. Você vai encontrar aqui um fator que indica quantas vezes essa massa cabe nessa, né? Então a gente é só multiplicar por esse fator, tá? Então pegamos aqui o 2 e multiplicamos 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 3 de novo. Portanto, chegamos aqui à fórmula molecular da vitamina C. Certo, galera?